Matemática check! Então, galera, no vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre 4 dos temas mais presentes no Enem em matemática dos últimos anos. Começando por geometria, no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, as questões sobre geometria são muito frequentes, caindo com mais frequência as questões sobre área, perímetro e volume. Mas vamos lá! Como você deve começar a estudar sobre geometria? Bom, primeiramente, é fundamental você buscar muito sobre ponto, reta, plano e as posições relativas entre eles. Sim, conhecimento básico é fundamental. Lembrando que é muito interessante você procurar os subtemas, como segmentos de reta, semi-reta, semiplanos, etc. Em seguida, o aluno ele pode se aprofundar em polígonos, circunferência e círculo e ângulos. O interessante de se aprofundar é saber bem sobre, por exemplo, as diferentes classificações de um triângulo, como triângulo retângulo, acutângulo, obtusângulo, etc. Para facilitar a vida de vocês, eu já deixei aqui como exemplo algumas das fórmulas básicas mais recorrentes nas provas. Então tira aí um print e já guarda para você essa dica. Por fim, vale guardar também os temas mais frequentes, pois nele você deve focar mais em áreas e perímetros, volumes, características das figuras geométricas, planas e espaciais, grandezas e unidades de medida. Bom, em seguida nós temos a aritmética, que é a parte da matemática que lida com as operações básicas como soma, subtração, divisão e multiplicação. É a partir deles que é possível resolver problemas mais complexos, como potenciação, a radiciação, o MMC e o MDC. Então fiquem espertos para relembrar de já estar familiarizados com esses outros tópicos. Não se esquecendo dos conjuntos numéricos, pois já devem saber lidar com números de diferentes sinais, frações, dízimas, raízes e até números imaginários em questões mais complexas. Com atenção sempre para algumas coisas que as pessoas ainda erram ou ainda esquecem na hora de uma prova. Por exemplo, a regra de sinais. Sinais diferentes são sempre menos. Sinais iguais, tanto negativo quanto positivo, são sempre mais. Agora falando sobre priorizar operações, também é comum que uma única expressão aritmética inclua várias operações. Com isso, é importante saber qual operação vem primeiro em uma expressão. Deve-se resolver primeiro a multiplicação ou a divisão e após isso a soma ou a subtração. Em expressões aritméticas, outros símbolos podem aparecer e eles também têm uma ordem de prioridade para serem resolvidos. Primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por terceiro, as chaves. Outro assunto que cai bastante no Enem são as proporções, razões e escalas, onde a proporção é determinada pela igualdade entre duas razões, como é possível ver na área vermelha. Já a razão é o quociente exato entre dois números racionais, ou seja, é basicamente uma divisão, e ela pode ser vista melhor na área verde. A escala é uma razão constante entre qualquer grandeza física ou química, que estão na mesma medida, como por exemplo o centímetro, metro ou quilômetro. Questões que cobram escala geralmente são relacionadas a mapas cartográficos de cidades ou estados. Fora isso, elas também podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Nas diretamente proporcionais, à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra também vai fazer o mesmo. Já nas inversamente proporcionais, à medida que uma diminui, a outra aumenta. Nós também vamos abordar as funções. Vou começar pela função do primeiro grau, que também é conhecida por função afim e é dada por f de x é igual a a vezes x mais b. E toda função tem sua representação gráfica. O gráfico da função afim é sempre uma reta que pode ser crescente quando o coeficiente a for maior que zero ou decrescente quando o coeficiente a for menor que zero. Também temos a função do segundo grau, e ela tem como seu maior expoente o número 2. Caso o coeficiente x não esteja elevado ao quadrado, não é uma função de segundo grau. Ela é dada por f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. O gráfico da função de segundo grau, que também é conhecido como função quadrática, é representado por uma parábola, que é essa curva no exemplo abaixo. E ela varia a concavidade de acordo com o coeficiente a, sendo virada para cima quando o coeficiente a for maior que zero e para baixo quando for menor que zero. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e aproveitem algumas das nossas dicas. Acabou, mas não fiquem tristes que semana que vem estamos de volta. Tchau!